Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar a passagem dos sistemas discretos para contínuos no contexto da mecânica clássica e do formalismo de Lagrange. Então, vocês lembram que a gente tem a Lagrangiana para sistemas discretos, né, que é uma somatória para todos os corpos da energia cinética menos energia potencial, que aqui saiu apagado por algum motivo. Então, a gente tem a Lagrangiana para sistemas discretos e o que a gente faz aí é o seguinte: vamos supor que você tem um grande número de partículas e é o índice de cada uma das partículas. Então, você tem um grande número de partículas e quer tratar isso de uma forma como se faz em estatística, né? Quando você tem uma distribuição de pontos e você vai discretizar essa distribuição, né? em bins, fazer um histograma, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa discretização do domínio e vai considerar todos esses corpos que estão no espaço de coordenadas e velocidades, né? Que estão dentro de uma região DRI e DRI ponto. A gente vai pegar tudo isso junto, né? Quer dizer, todos aqueles que estão dentro de um certo espaço do espaço de coordenadas vai ser considerado como um sistema só. A gente calcular valores médios para esse conjunto de objetos do sistema. Então, as coordenadas passam a ser dadas por uma função φ de RT, que a gente pode imaginar aqui como sendo uma contagem do número de corpos que estão dentro desse volume DRI, e R ponto, que é a derivada, vai passar a ser dado pela derivada da função nesse mesmo volume. Então, com isso, a gente pode escrever a Lagrangiana, a função de Lagrange, né, como uma somatória em Is que não são mais índices, que não são mais referentes a cada um dos objetos, mas a cada um dos volumes que foram selecionados aqui. E aqui entram essas funções, né, que φ ponto, que se referem ao número de objetos dentro de cada classe. Então, a gente tem aqui a Lagrangiana dentro desse esquema, né, de contagem. E aí a gente faz DRI tender a zero, né, faz esse DRI infinitesimal, que é o limite do contínuo, a passagem para o contínuo, em que a somatória vai virar essa integral. Então, a somatória em todos os Is vira uma integral em D3R. E os conjuntos de pontos, né, QI e QI ponto, viram φ de R e φ ponto de R. A Lagrangiana, então, que está, em vez de escrever dessa forma, vira uma integral em todo o volume dessa função, né, com esse L esquisito aqui, que a gente chama de densidade lagrangiana, função densidade lagrangiana, porque ela é igual à lagrangiana quando integrada em todo o volume. A integral, a lagrangiana vira essa integral em todo o volume, e aqui L é a soma da energia cinética mais menos a energia potencial que está aqui, né? sai dessa expressão aqui. Ficou cortado aqui. Então, a gente convém trabalhar com coordenadas R, as coordenadas do vetor posição como x1, x2, x3, para facilitar, em vez de x, y e z. E, além disso, a gente tem o tempo, né? O princípio de Hamilton diz que a ação, que é a grandeza relevante no formalismo de Hamilton, é a integral da Lagrangiana no tempo. Então, a Lagrangiana é integral num volume, no espaço de coordenadas. Quando integra isso no tempo, a gente tem uma integral em 4 variáveis, se a gente chama t de x4, por exemplo, que é uma notação que a gente vai adotar aqui. Às vezes a gente adota x0, por exemplo, mas aqui eu vou adotar x4, que
é um esquema padrão quando a gente vai trabalhar no espaço euclidiano, x1, x2, x3, x4. A gente deixa x0 para representar c vezes t dentro de um espaço de Minkowski, né, que é adotado principalmente na teoria da relatividade. Então, a gente tem esse princípio de Hamilton que a gente vê, tem uma integral em todas as 4 coordenadas aqui, né? E a gente já vai começar a tratar elas de forma muito semelhante, formalmente, porque esse formalismo todo tem como principal objetivo tratar de introduzir para vocês as notações e os conceitos que são importantes em teoria de campos quânticos, onde os sistemas são tratados dentro do contexto da relatividade restrita, ou às vezes até da relatividade geral, e aí é conveniente já a gente começar a aprender a trabalhar com essa notação. As equações de Lagrange são facilmente deduzidas aqui, e a dedução está feita em todos os passos nas notas de aula, mas a gente obtém equações seguindo a mesma metodologia que fazia para o sistema discreto, que é essa aqui. Então, a gente tem a derivada de L em relação à coordenada, vira φ, e as derivadas em relação a derivada em relação a φ ponto, só que aqui a gente tem mais derivadas, né? Um ponto importante aqui, que dessa nossa notação, é que quando aparecem índices repetidos, né, muitas vezes a gente vai adotar a soma sobre todos esses índices, né? Então, a gente teria uma somatória sobre todas essas derivadas aqui. E a outra coisa com relação à notação é essa aqui, ó. A gente tem a derivada em relação a esse del com índice mi, é a derivada do que vem aplicado aqui na frente em relação à coordenada x índice mi. Então, é bom a gente ir se acostumando com essa notação, porque ela é usada com frequência nos livros de teoria de campos e também na relatividade restrita. Isso pode causar um pouquinho de dificuldade, mas é importante a gente se acostumar com isso. Bom, então, a gente obtém, assim, as equações de Lagrange para um sistema contínuo e a função relevante vira essa densidade lagrangiana, essa grandeza importante aí, que quando integrado em todo o espaço vai dar a antiga lagrangiana que a gente já conhecia. Vamos ver uma aplicação, né, que ela é bastante simples, o formalismo é basicamente o mesmo. O que a gente tem que aprender é usar essas derivadas em relação ao campo φ e as derivadas em relação às derivadas do campo φ, que são consideradas como independentes, né? Então, a gente vai calcular del e del φ a partir dessa expressão e tem aqui, facilmente, a gente obtém o resultado aqui derivando, né? Notem que φ ponto é diferente de φ, e as derivadas aqui que aparecem em relação às coordenadas espaciais também são independentes, né? Então, esse é o ponto principal para notar e a principal diferença em relação ao formalismo que a gente já vinha usando. Tirando isso, o resto segue tudo de forma bastante similar ao que a gente já fazia. Então, calcula essas derivadas para cada uma das coordenadas. A gente tem aqui explicitamente calculada do tempo. Só para facilitar, a gente poderia incluir tudo num conjunto só, né? E aí substitui nas equações de Lagrange. Uma vez calculado esses termos, a gente substitui aqui para cada uma das coordenadas e obtém as equações de Lagrange que vão ser dadas por isso aqui. Notem que aqui a gente tem só um campo, né, o campo φ, um campo escalar, e a gente tem então uma equação só, tá certo? E esse é o resultado. Quer dizer, o formalismo é muito parecido. Depois de fazer essa passagem para o contínuo, a gente só precisa lembrar que existem mais derivadas a serem calculadas, né? Não é só em relação ao tempo, mas você tem φ ponto, que é a derivada em relação ao tempo, mas tem outras derivadas já calculadas também, que vão dar origem a esse termo aqui, esse termo
que depende só das derivadas em relação às coordenadas e não ao tempo. Tá certo? É possível fazer isso tudo conjuntamente e esses dois termos aqui saem juntos. Um outro ponto interessante aqui é que, se a gente considera A e B igual a zero, esses dois termos aqui no centro desaparecem, o que a gente tem exatamente a equação de onda. Então, essa é uma lagrangiana para um campo que é uma extensão, de alguma forma, do campo ondulatório, que é um dos objetos que a gente vai estudar na próxima aula. E na próxima semana, melhor dizendo. Então, a gente vai ver isso bastante e lagrangianas, densidades lagrangianas desse tipo são bastante comuns na física moderna e são bastante importantes. Mesmo que a gente tenha A diferente diferente de zero e B igual a zero, isso aqui é possível ainda reduzir isso à equação de onda. Com B igual a zero, esse termo desaparece, fica só esse, e é possível ainda escrever isso em função, como uma função de onda. Aí ele vai ter, essa onda adquire uma massa, basicamente, e a massa ao quadrado vai ser igual a A. Mas isso aqui fica para o capítulo de campos ondulatórios.